Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, damos início ao segundo dia da quarta semana de Engenharia. Hoje teremos um painel sobre cidades inteligentes, uma perspectiva para Maceió, com o executivo de negócios da Bentley Latin América, Leonardo Tavares. Como debatedores acerca do tema, teremos a presença da engenheira civil e atual secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente de Maceió, Rosa Maria Tenório, do especialista em planejamento urbano e em cidades inteligentes e ex-secretário nacional de irrigação, Ricardinho Santa Rita, do vice-presidente da Bentley Systems, Fabian Falgar, e como mediador, o presidente do CREA Alagoas, engenheiro civil Fernando Dacal. Antes de iniciarmos o painel de hoje, gostaria de convidar o presidente desta casa, o engenheiro civil Fernando Dacal, para vir aqui na frente e dar as boas-vindas a todos. Boa noite a todos e a todas, né? Estamos vendo aqui a representação feminina da engenharia. É um prazer nós recebê-los. Começamos ontem aqui a semana conjuntamente com o Clube de Engenharia e, por coincidência, tivemos uma palestra sobre Smart Cities aqui ontem, por um profissional também local. E hoje, como a gente estava programado já nesse trabalho que eu venho fazendo com o Evandro, com o comitê de BIM do CREA, nós já trouxemos aqui 2 cursos de Revit. Estamos tentando trabalhar uma pós-graduação em BIM, aqui para os profissionais do CREA. Estamos vendo agora, eu estou vendo se faço um link com o CREA de São Paulo, que está com a pós-graduação de BIM, já lançando aí, e que é o Irmão Rico. Entendeu, Fabiano? O nosso CREA é um CREA pequeno, uma cidade hoje, uma capital do Brasil pequena, mas temos o CREA São Paulo, que é um mundo. E hoje o CREA conseguiu sair, a gente teve a ideia antes e eles conseguiram largar na frente, mas foi bom. Foi bom que, de repente, Evandro, a gente pode fazer uma nova modelagem. Então, essa Semana da Engenharia, que aqui no Brasil, o dia 11 de dezembro é o dia do engenheiro, né? Que foi quando foi criada, regulamentada a profissão do engenheiro. Então, a gente, nessa semana, sempre a gente faz uns eventos com 2, 3 ou 4 palestras, dependendo. Tivemos ontem uma, hoje vocês. Amanhã vamos discutir um problema que nós temos aqui hoje, sério, que foi uma poluição por óleo, por petróleo nas praias. Maceió não foi afetado, né? Mas as praias de Maragogi, Japaratinga, uma parte do litoral sul foi afetada. Nós teremos aqui amanhã o engenheiro Manuel Maia Nobre, que é um engenheiro aqui de Alagoas, estudioso desse assunto, dos assuntos hídricos e hoje também de parte de subsolo. E faremos também tipo painel para que a gente consiga fazer um debate. Então amanhã teremos Manuel Maia Nobre, o Ricardo César, gerenciador costeiro do IMA, vai estar como debatedor, juntamente com o professor e ambientalista José Geraldo Marques. Então, hoje eu creio que nós teremos uma continuidade do trabalho de ontem. Ficamos muito felizes que estamos trazendo a Bentley. Não, mas está convidado. Eu tenho o prazer de receber aqui. A Bentley, que eu não conhecia, mas sei que está nas maiores cidades do mundo, né? Você não sabe a honra que a gente ter você aqui com o Leonardo falando aqui para a engenharia alagoana. Não se preocupe, que às vezes o pessoal aqui está acostumado a chegar atrasado e também às vezes não valorizam a oportunidade que tem no preço que nós estamos dando. Nós temos hoje para discutir aqui. Tem a presença de vocês, Fabiano. Você amanhã é convidado do presidente do CREA e do presidente do clube, que está aqui, o Aloísio, para que se faça presente e até para conhecer mais. E na quinta-feira também. Nós tiramos a quinta-feira para uma noite de homenagens para profissionais que se destacaram ao longo da sua vida profissional.
Então você, de antemão, agora é convidado. Amanhã você se convidou, mas quinta-feira eu vou cobrar a sua presença. Né? Então a Bentley, eu estava conversando com o Fabiano aqui, eu digo no Brasil onde está, ele disse, no Brasil ainda não, mas nós estamos na Suécia, na Noruega, foi isso? E na Finlândia. Pronto. Né? Para mim, se está na Suécia, vamos tomar de espelho meu prefeito aí, já para ter a imagem do político sueco. Né? Mas está convidado. Então, é um prazer muito grande. Eu acho que a gente tem, Evandro, que interagir mais e trazer mais informações para aquele grupo que é formado, um grupo de BIM, que eu acho que a Rosa não está, o Ricardinho não está, porque foi formado com quem fez o curso e tal. Então tem um grupo de WhatsApp que hoje mesmo eu não tinha visto, coloquei a programação de hoje, logo após o Evandro tinha colocado, mas que interagem. Eu acho que isso vai ser muito importante para aquele seu projeto, que está sendo de digitalização de processos de licenciamento. E com o BIM nós vamos ter uma facilidade tremenda de gerenciamento de obra, de projetos em si, de compatibilização de projetos. Se eu tiver errado, o Evandro me corrija, porque eu sou da antiga. Então, eu acho que está na hora da prefeitura também ser mais agressiva na modernização disso aí. A gente deu oportunidade aqui com 2 turmas de 30 profissionais. Tivemos que abrir até para arquitetos, porque a gente não conseguia fechar a turma com engenheiros. E o BIM vai voltar o protagonismo dos projetos para o engenheiro, porque toda a coordenação vai estar no BIM e quem tem a visão mais generalizada é a engenharia. Né? Então eu não vou me alongar, até porque a gente procura agora reduzir o tempo das palestras para que a gente gere mais debate, certo? Então a modelagem está mais ou menos nessa, você vai ter um tempo, eu tinha 5 minutos, eu acho que já está esgotado, e vamos ao debate. Agradecer a presença do conselheiro Marcelo Daniel, que eu acho que do plenário do CREA só tem o Marcelo aqui, presidente do clube, nosso comandante do curso de Engenharia Civil do SERMAC, Moisés, muito bom a presença do Moisés. Eu acho que aí são estudantes, não é isso? De onde? De onde? Grau técnico. É uma escola, grau técnico? Certo. Prazer recebê-los. Está ali a Maria Helena. Maria Helena é a engenheira civil com o registro mais antigo do CREA. Nós descobrimos isso esse ano e é uma das homenageadas na quinta-feira. É a primeira engenheira civil registrada no CREA de Alagoas, certo? Então, todos bem-vindos. E eu vou retornar para o cerimonial, senão não larga aqui. Então, o painel ocorrerá da seguinte forma. O palestrante terá até 40 minutos para a sua apresentação. Depois formaremos uma mesa redonda, onde cada debatedor terá mais ou menos 10 minutos de fala. Pedimos que quem desejar fazer alguma pergunta, fazê-la por escrito, com letras de forma, e sinalizar para a Marcela, que aí ela entrega um papel, tá? Que aí a gente passa para o mediador do evento, que será o nosso presidente Fernando da Cal. Agora eu convido o executivo de negócios da Bentley em Latin América, Leonardo Tavares, para iniciar a sua apresentação. Muito boa noite, pessoal. Muito bom estar pela segunda vez na minha vida aqui em Maceió. Gostaria de voltar mais. Meus parabéns aos engenheiros pela Semana da Engenharia. Muito feliz para nós estar aqui, muito simbólico, poder compartilhar um pouco de conhecimento a respeito do que fazemos e de como temos ajudado cidades ao redor de todo mundo a avançar em iniciativas de planejamento inteligente, sustentável, melhores soluções para o desenvolvimento dos grandes centros urbanos através das tecnologias. Interessante já ter ouvido um pouco das palavras do Fernando no início, saber que vocês já estão imersos aí no mundo do BIM, já estão se mobilizando para poder avançar no que diz respeito à geração de projetos mais inteligentes, né, com o uso desse tipo de tecnologia e processo. Então hoje o que a gente vem falar para vocês é algo que está relacionado em alguma maneira com a ideia do BIM,
é uma próxima disrupção dentro desse conceito, que é o conceito do gêmeo digital, ou do digital twin, e como ele influencia no desenvolvimento das cidades inteligentes, as nossas tão conhecidas Smart Cities. Então, antes de eu começar a falar propriamente, pessoal, falar um pouquinho mais a respeito do tema, eu gostaria de começar provocando um pouquinho vocês e sabendo de vocês qual é o conceito de disrupção. Qual a ideia que vocês têm de disrupção ou de algo disruptivo? Alguém conseguiria me ajudar para a gente começar a nossa palestra de uma forma um pouquinho mais dinâmica? Alguém se arriscaria a me ajudar a responder essa pergunta? Quando eu falo de disrupção, do que eu estou falando? Perfeito. De repente, mais alguém? Uma mudança de sentido? Mais alguém? Pessoal, quando eu falo de disrupção, quando eu falo de um evento disruptivo, de um fenômeno disruptivo, eu estou falando de uma quebra de paradigma. Estou falando da interrupção de um processo como nós conhecemos ele e a substituição por uma nova forma de fazê-lo. E aí a tecnologia tem um papel importante quando a gente fala de disrupção, e eu trouxe alguns exemplos aqui que eu acho que vão deixar um pouco mais ilustrativo aquilo que a gente vem trazer para vocês. Não quero entregar a idade de ninguém, mas quem é que já usou ali algum daqueles aparelhos ali que está no topo, no comecinho ali da nossa linha do tempo? Quem é que se imagina hoje na era do WhatsApp, né, recebendo um pager, um beep? Então, né, brincadeira à parte, pessoal, essa linha do tempo aqui ela mostra bem, na área de telecomunicações, um exemplo claro de disrupção ao longo dos últimos 30 anos das tecnologias de telecomunicações. Então, talvez há 20 anos atrás nós não imaginássemos que hoje a gente tivesse a robustez de um computador na palma da mão através desse tipo de dispositivos. Quando a gente vai um pouco mais adiante, né, você tem ali companhias do naipe da Kodak. Kodak já foi responsável por 80% de produção do filme para a revelação de fotografia no mundo todo. Talvez até esse termo seja um pouco estranho hoje, né? Revelar foto. Hoje em dia talvez nem isso mais a gente faz, a gente já depende completamente das mídias digitais. Quem se lembra, né, da comodidade de alugar um filme indo até a Blockbuster, que já foi um grande gigante nesse setor, a própria Xerox, né, que se tornou substantivo, né? Quem é que tira uma fotocópia de uma documentação? Geralmente a gente utiliza até esse termo Xerox para poder designar aqui essa ação, né, de tão importante que foi essa empresa nessa disrupção criada por ela dentro daquele setor que ela representava. Aqui, pessoal, eu tenho vários outros exemplos que certamente já está aí no bolso de todos vocês, ou da maioria de vocês, né? Quem não consome hoje entretenimento através de plataformas de streaming como Netflix, como Spotify, quem não utiliza hoje de grandes provedores da informação aí como Google, Microsoft, para poder fazer a gestão de alguma parte da informação que possui. Quem hoje em dia, né, pensa em chamar um táxi sem depender do seu aplicativo. Então aqui, pessoal, só para poder tornar um pouco mais claro para a gente que a disrupção ela acontece sem muitas vezes a gente perceber. Quando a gente percebe, a gente já está utilizando um novo método, um novo hábito, uma nova premissa para poder consumir algum tipo de serviço ou lidar com algum tipo de informação. E aí eu trago outros termos que também são resultado, de alguma maneira, da disrupção ao longo dos últimos anos e vão estar envolvidos em alguns dos exemplos que eu vou trazer para vocês aqui, envolvidos com o desenvolvimento de cidades inteligentes. Desde a conexão, né, entre as coisas através dos dispositivos de IoT, do aprendizado digital aqui através do machine learning, que automatiza muita coisa, né? Chegando no ápice, que vai ser, digamos, a espinha dorsal de tudo que a gente vai conversar com vocês hoje aqui, que é um fenômeno da transformação digital como um todo. Nós vivemos já algumas dessas eras, desde a primeira transformação digital, desde a primeira revolução industrial, a era da mecanização, a era da produção em massa, onde se começou então com o advento da energia elétrica, né, da escalabilidade para esse processo. Passamos agora no último século pela era da automação e hoje nós estamos vivendo o que nós chamamos de indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial. É talvez a revolução mais intensa, mais ampla que nós estejamos vivendo ao longo dos últimos tempos aqui, ao longo desse histórico de transformações que nós vivemos. E a transformação digital? Como é que a gente alcança esse patamar? Digamos que nós temos aqui
um caminho, né, pelo qual essa disrupção percorre até que ela se torne efetivamente uma mudança aqui. Então, obviamente, estaria sendo redundante de explicar ali a troca de um processo analógico por um processo digital. Aos poucos, né, você não mais depende do mundo físico para poder realizar determinada tarefa, então, potencialmente, passa por um processo de desmaterialização. Essas inovações, que talvez num primeiro momento não sejam tão acessíveis, se tornam cada vez mais democráticas, e uma vez alcançando aí um espectro amplo e restrito, ela entra num processo disruptivo e geralmente não tem mais volta. Provoca uma transformação profunda que faz com que muita coisa mude e a gente não viva da mesma maneira os mesmos aspectos, né? Alguns exemplos aí dessas eras que nós vivemos: a era da TI, onde antes precisávamos de máquinas imensas, né, para poder viabilizar a infraestrutura de hardware necessária ali para o uso dos computadores. Hoje mudamos completamente a forma como nós nos comunicamos, vivemos a transformação da era das mídias sociais. Hoje em dia é possível ter comunicação com alguém muito distante através dessas tecnologias e da forma como hoje nós nos comunicamos. E hoje nós vivemos, pessoal, a extensão desse processo de transformação digital de forma muito mais ampla para uma série de outras áreas que aí vão convergir com a ideia do mundo que é a gestão de uma cidade, da multiplicidade que é as disciplinas, as áreas que fazem parte ali de todos os setores que compõem, né, uma estrutura econômica como de uma cidade. E aí vai fazer um pouco mais sentido para vocês ver como a gente pode ver transformação em muitas outras áreas. Aqui eu trago só alguns números, não pretendo me alongar muito em relação a esses dados, mas aqui são alguns dados que mostram para a gente a importância deste fenômeno da transformação digital nos últimos anos. As empresas mais prósperas do mundo já têm departamentos voltados ao desenvolvimento de estratégias de transformação digital. Quase 30% das empresas, aliás, as empresas que investem em transformação digital, é previsto que elas tenham aproximadamente quase 30% mais de lucro ou de vantagem em relação àquelas que não investem nesse tipo de aspecto, né? E o Brasil? Como é que a gente está nesse cenário? Às vezes a gente se subestima um pouco, mas o Brasil está em constante evolução. Ele está no momento de ápice dessa transformação digital. E aqui eu trago alguns números que mostram como já é democratizada o uso da tecnologia, né, dentre os brasileiros. A grande maioria dos brasileiros já acessa a internet. Todos nós aqui, basicamente, fazemos uso de muitas dessas disrupções que eu trouxe para vocês. As empresas no Brasil também já estão se mobilizando a respeito disso, e isso faz com que nós já tenhamos aqui, né, uma massa crítica enorme com o uso de determinadas tecnologias que fazem do Brasil um país bastante digitalizado e que hoje aparece com um potencial bastante grande de transformação total, digamos assim, apenas atrás da Índia. Claro que existe ali um fator para muitos dos países desenvolvidos que a gente vê ali já terem uma maturidade digital bastante desenvolvida, né? Mas o Brasil, em relação ao investimento que vem sendo feito nos últimos anos, em relação à forma como isso tem se disseminado por todas as camadas da sociedade, é visto como o país que desponta aí como um dos principais em relação a esse tema. Então, por que eu quis começar, pessoal, falando de transformação digital? Porque vai fazer muito mais sentido, né, essa ilustração que eu fiz para vocês aqui, em relação ao que nós vamos falar sobre cidades, porque, como nós sabemos, um dos DNAs das cidades inteligentes é o processo de digitalização, o processo de transformação digital. Aqui um fato trazido pelas Nações Unidas, né? Hoje, a população urbana mundial ela já é superior à metade da população mundial, e até 2050 esse número vai chegar a praticamente 3/4 da população mundial. Então, esse dado, pessoal, traz uma única verdade que eu entendo que seja incontestável para todos nós. É necessário repensar a maneira como nós estamos desenvolvendo, planejando, construindo, gerindo a infraestrutura das cidades, que é onde a grande maior parte das pessoas já reside e vai residir em um horizonte bastante próximo. E aí, quando a gente fala de cidades, a Bentley, conversando com os seus usuários ao redor do mundo, existe um consenso a partir de alguns fatos aqui que são vitais entre todos esses nossos usuários que fazem parte da gestão pública. Então, todos eles concordam que a melhoria de serviços é uma premissa constante. Atender
às expectativas dos gestores, atender à expectativa do desenvolvimento que espera a população, é um fator crítico, primordial, fundamental no desenvolvimento das cidades. Redução de custos. Chega a ser redundante, né? Todo mundo quer fazer mais com menos nos dias de hoje. Todo mundo quer otimizar os recursos disponíveis para poder realizar ainda mais. Reduzir riscos. Riscos podem estar relacionados a risco físico, risco financeiro, risco reputacional, enfim. Isso pode ser uma gama bastante ampla aqui de possibilidades quando a gente se remete a risco. E o mais importante, aquilo que eu chamo a atenção para vocês, que vai ser o ponto principal da nossa apresentação ao longo dos próximos minutos com vocês, que é ter acesso à informação em tempo real. Pessoal, não é à toa que há 20, 30 anos atrás, os grandes oligopólios econômicos do mundo eram as petroleiras, e hoje você tem empresas como Google, como Amazon, como Apple, como Microsoft, que são os grandes impérios econômicos do nosso tempo. O business dessas empresas é gestão da informação, é tecnologia para poder possibilitar a boa gestão da informação. Então eu chamo a atenção de vocês para a importância que tem a informação, especialmente quando a gente está falando aqui do desenvolvimento de uma cidade inteligente. E aí, aproveitando aqui que nós estamos entre pessoas que já vem discutindo esse tema, eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa pergunta com vocês. O que pode ser considerado uma cidade digitalmente avançada? Na opinião de vocês, o que é uma cidade digitalmente avançada? Para que a gente coloque aqui no contexto das cidades esse fenômeno da transformação digital. A McKinsey, uma companhia que deve ser conhecida por muitos de vocês como uma das maiores consultorias do mundo, ela faz aqui anualmente o índice da digitalização, onde o setor de telecom ele aparece entre os mais digitalizados, ou mais digitalizado, né, em todos os seus processos, internos ou externos. Quando a gente fala da gestão governamental, ela parece um pouco descolada dessa realidade, ali com muitos aspectos ainda a serem aprimorados quando a gente fala de digitalização. E quando a gente fala da engenharia civil, da engenharia e construção, existe um descolamento ainda maior, especialmente levando em conta tudo aquilo que já há disponível para que vocês melhorem aquilo que tem a ver com processos relacionados à engenharia. Então, como é que a gente melhora esse cenário? Quais são as características que uma cidade precisa ter para que ela seja digitalmente avançada? Então, o primeiro aspecto que eu trago para vocês é conectada. Uma cidade digitalmente avançada, ela é, em sua essência, conectada. Ela tem os atores que fazem parte da sua gestão conectados digitalmente à sua infraestrutura, ela tem os atores econômicos do seu ecossistema conectados à infraestrutura que, de alguma maneira, faz toda a diferença na maneira como os atores deste ecossistema vão se desenvolver, na maneira como a cidade vai se desenvolver. E por isso é importante dizer que uma cidade digitalmente avançada, ela é, em sua essência, conectada por essa razão que eu coloco para vocês. Uma cidade digitalmente avançada, tá, ela detém as ferramentas, os processos, e especialmente a cultura de lidar com o ambiente em constante evolução, que é uma característica intrínseca das cidades. Uma cidade que não coloca em seu plano estratégico, né, digamos, como prioridade, uma estratégia de transformação digital, fatidicamente ela vai ter dificuldades em gerir essa mudança em desenvolvimento, e ela vai ter, no final das contas, uma porção de informações, como a gente chama, em silos, armazenada em vários formatos, fundamentalmente ali em, digamos, formatos físicos, que são difíceis de serem armazenados, geridos. Então é fundamental aqui esse aspecto relacionado a uma cidade digitalmente avançada. Aqui também acabo sendo um pouco redundante, as cidades digitalmente avançadas são inclinadas a tecnologias e fazem uso de muitas daquelas disrupções que eu mencionei para vocês no início. O drone aqui ilustrando uma disrupção, já uma tecnologia bastante acessível, o IoT, o próprio BIM enquanto processo suportado pela tecnologia, enfim, uma série hoje de possibilidades que a tecnologia traz, e a cidade ela deve ser inclinada para que ela possa usufruir dessas vantagens quando a gente fala de desenvolvimento inteligente. Decisões centradas em dados. Vocês já imaginaram a quantidade de informações que uma cidade precisa gerir? Vocês já imaginaram a dimensão de informações que uma cidade concentra, desde cadastros antigos, documentos dos mais
diversos, desde documentos da gestão, documentos CAD, modelos de informação hoje já dentro daquilo que a gente propõe com um processo BIM, nuvens de pontos, imagens diversas históricas aí do desenvolvimento da cidade. Como garantir que todas essas informações estão sendo levadas em consideração num processo de tomada de decisão? É fundamental que se estruture devidamente esses dados para que as cidades possam tomar suas decisões não baseadas em achismos, mas efetivamente nas informações mais acuradas que vão trazer o resultado com menor impacto, né, com o melhor resultado esperado para o uso daquela informação. E como é que eu congrego todas essas informações, né, numa mesma base de dados? Qual é a tendência que as cidades mais inteligentes ou mais digitalmente avançadas no mundo têm seguido para poder congregar esses dados todos, né, e fazer uso deles para poder tomar decisões centradas em dados? Existem duas tendências aqui que eu chamo a atenção de vocês. Dados federados e dados abertos. O que eu quero dizer com dados federados? Para todo esse universo de informações que eu tenho aqui, informações de IoT coletadas em campo, dados de engenharia, dados cartográficos, modelos 3D, dados de fornecimento ali de toda a cadeia de suprimentos do município. Como é que a gente congrega isso num mesmo ambiente? Talvez exista um único sistema que possa realizar tudo isso, mas dentro de cada uma dessas especialidades existem os sistemas mais indicados para isso. Por isso hoje uma grande tendência não é se criar um sistema para que você realize tudo, mas sim trabalhar com um sistema que possa federar, coordenar essas informações da melhor maneira possível e disponibilizar esses dados de forma aberta, tanto para a gestão quanto para a comunidade que faz parte desse desenvolvimento e que ajuda aqui a fazer parte dessa evolução. E aí não é a Bentley que diz para vocês, agora trazendo o cerne da questão aqui, que é um advento chamado Digital Twin. Então são atores aqui do gabarito da Gartner, da Deloitte, da Forbes, que já apontam esse tal de gêmeo digital como uma aposta na maneira como as cidades inteligentes têm que focar para poder efetivamente melhorar a gestão de sua infraestrutura e o desenvolvimento inteligente desses ambientes. Então, trazendo para vocês aquilo que nós trouxemos no início da apresentação em relação à disrupção, eu posso definir para vocês o Digital Twin, ou o gêmeo digital, como a próxima disrupção dentro das tecnologias do mundo AEC, do mundo da engenharia, arquitetura e construção e portanto, do desenvolvimento da infraestrutura. Nós já passamos pela era CAD, em que, com a disponibilidade de dispositivos desktop, nosso trabalho ele era baseado na geração de representações 2D, né, e que nos atendeu durante todos esses anos. Passamos por uma disrupção, por uma transformação aqui em relação ao uso do BIM, não mais criando desenhos 2D, não mais criando representações, mas trabalhando com um modelo paramétrico de informações que tem como subproduto todas aquelas representações que antes eram geradas manualmente, e a gente tem a premissa de que aqui, cada qual dentro da sua especialidade vai agregar da maneira mais cabível. Então não se faz BIM sozinho. Por isso, a disponibilidade dos servidores para que cada um dentro da sua especialidade possa compor o que a gente chama de modelo federado de informações. E aí a gente vai para essa próxima disrupção, para essa próxima evolução nas tecnologias de engenharia, que são os gêmeos digitais. Pessoal, aqui o que muda é a premissa. O dado é a parte mais importante do meu trabalho. O modelo, ele pode ser parte desse processo, mas a informação, a forma como eu vou utilizar ela, a forma como essa informação vai ser inserida e extraída para a utilização é a parte mais importante desse processo. O dado é a parte mais importante. E hoje, com a disponibilidade de servidores em nuvem, você já escalabilidade para esse processo, trazer conectividade para que o gêmeo digital ou Digital Twin possa ser utilizado em muitas esferas. Quando eu falo de gestão da informação, pessoal, diz a Gartner que nós, enquanto organização, então imaginem vocês como uma gestão de um município, isso também é válido, utilizamos efetivamente, compreendendo 1% da informação que está disponível para a gente. Todo o restante não é que a gente não utilize, mas nós não utilizamos ela da forma mais acurada, validada, fiel possível. É o que o Gartner chama de dark data. É informação que pode impactar em uma situação, em uma escala aí de impacto muito maior, quando não levada em consideração na hora de tomar uma decisão.
Então, desmistificando para vocês, sendo bem objetivo em relação ao Gêmeo Digital, para eu já mostrar alguns exemplos para vocês voltados aqui a processos de cidades inteligentes. Esse é mais um dos nossos colegas lá da Bentley, mais um dos nossos vice-presidentes, e que explica aqui didaticamente, através dessa ilustração, o que significa o Gêmeo Digital. Ele nada mais é, pessoal, do que uma representação digital dos nossos ativos físicos, e não se restringem simplesmente à parte da casca. Ele envolve todos os seus sistemas, informações de engenharia, e há uma diferença entre ele e um modelo estático de informação. Ele é continuamente sincronizado para que vocês possam ter acesso a esse 100% de informação de forma acurada, validada e pontual, e que possam compreender o ativo por completo para poder moldar a sua performance